Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando essa live aqui em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o início da igreja. Quando começou a igreja? Irmãos, a igreja, na realidade, eu analiso muito isso profundamente. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus em Jerusalém. Lá no local onde ele chamou os discípulos, na realidade, chamou lá em Israel, vou falar Israel, né? Porque também tinha Galileia. E ele chamou os discípulos e falou, a partir de agora, eu dou início à igreja. É assim, irmão. A palavra eu coloquei aqui, mas na realidade é o que está escrito aqui em João. Vamos entender. O início da igreja. Vamos entender como que iniciou a igreja. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe então, Jesus, segunda vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Irmãos, aqui está o segredo da igreja. Aqui começou a igreja. Quando ele ressuscitou, se encontrou com os discípulos, ele ainda não tinha subido ainda para o Pai. Ele na terra ainda, ele falou naquela reunião com os discípulos, antes de subir, ele falou, ó, a partir de agora inicio minha igreja. Mas vocês vão esperar lá em Jerusalém. E depois você espere até que vocês recebam revestimento de poder. Até que vocês recebam o poder. Mas ali, aqui esse momento soprou. Lembra do sopro? Esse sopro aqui é o mesmo sopro lá de Adão. Adão recebeu o Espírito lá. Como assim? Adão não existia ainda, só existia o corpo. Existia o corpo sem nome, o corpo de barro. Foi quando ele soprou e o Espírito entrou em Adão. Por isso que eu digo para vocês, irmão, nós somos partículas. Ele deu uma partículazinha muito minúscula, creio que é menor que uma divisão de átomo, do átomo. E não se vê com os olhos nus. Não se vê. É como uma poeira. A poeira você não vê. Eu creio que é menor do que a poeira ainda. Ele nos deu o Espírito. E nós fomos criados no barro. Dentro do barro. Ele colocou a gente dentro desse barro aqui, ó. Esse corpo aqui é barro. Foi em Adão. Você pode ver que ele soprou. Quando ele soprou o espírito dele, uma partícula, tá, irmão? Do espírito dele em Adão, nós nos tornamos alma vivente. Entenda uma coisa, irmão. Não existe alma, espírito e carne, três pessoas, não. É uma só. O espírito, o coração... Eu quero deixar isso bem claro, viu, Tony? Que tem missionário, tem pastores, tem bispo, tem apóstolo que não sabe disso. Sim. Que a alma, meu filho, é o coração do espírito. A alma está dentro do espírito, irmão. A alma está dentro do espírito. É os sentimentos do espírito. A alma é os nossos sentimentos. Que hoje o espírito não está dentro do corpo. Então, por isso nós estamos ligados ao corpo, alma e espírito. É um só. Mas a alma, ela acompanha quem? O espírito. E eu digo para vocês, ela vai acompanhar esse corpo também, que esse corpo vai ser glorificado. Você entende dessa forma, Tony? Amém, meu pastor, amém. E esse espírito, quando ele soprou, ele falou, crescei e multiplicai-vos. Se você analisar bem, você que está ouvindo essa live agora, você tem um DNA. E nesse DNA, tem um DNA do seu avô, não do seu pai, do seu avô, do seu tataravô, do seu tataravô, do seu tataravô, do seu tataravô, até chegar em Adão. Nós temos o DNA de Adão. Querido. Tanto no espírito, como no corpo. Carne, barro. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Por que nós temos o DNA de Deus? Porque nós viemos de Deus, viemos de Deus.
Nós somos partícula do Espírito de Deus. Se você analisar bem, quando ele fala aqui, ó, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Quando ele chegou os discípulos, e os discípulos já eram todos partículas do corpo de Cristo, quando ele soprou o Espírito Santo, aí ele falou assim, a partir de agora eu torno vocês um só. Vocês são a igreja. Ali se juntou um corpo só. Como ele falou para Deus, Pai, eu e o Senhor somos um. Que eles, quer dizer, a igreja, nós, que lá na época era discípulo, que eles sejam um em nós. Entendeu, Tony? Amém, meu pastor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos porque nós somos o corpo. Como que nós podemos ser um corpo de Deus? Se não fosse espírito. Nós não podemos ser barro de Deus. Morreu e acabou, não. Morreu e acabou, não. Só quem morre é o corpo. O espírito não morre. Eu já passei por essa experiência, já falei sobre isso. Então, está aqui, querido. Se você pegar o Salmo 82, você vai ver. Vós sois deuses, com D minúsculo. O Senhor Jesus disse também lá no Novo Testamento. Ele falou no Salmo 82, que foi antigo, quem escreveu lá na época de Davi. E depois ele falou, o próprio Senhor Jesus falou, eu disse, vós sois deuses. Ele dizendo, vós sois deuses. Irmão, isso é muito profundo, querido. As pessoas não param para atinar isso. Então, querido, você querendo ou não, você tem o DNA de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa se alimentar de Deus. Tu precisa beber de Deus. Tu precisa estar todo dia lendo a palavra, buscando a palavra, orando, jejuando. Isso você se alimenta. Só na leitura da palavra, Tony, se você lê a Bíblia todo dia, já falei isso várias vezes, você é liberto. Se você lê a Bíblia com sinceridade. Sinceridade, irmão, é a palavra da verdade. Se você lê a Bíblia com a verdade, eu quero o Senhor, e você vai ser liberto de tudo. Vou falar de novo. Liberto de tudo. Vou falar de novo. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ser liberto. Se você tiver sinceridade no coração. Liberto de todo o mal que você tem ainda, é pecado que você vive. Ah, mas eu não tenho esse pecado, tem aquele, tem aquele. Se você ler a Bíblia com sinceridade, o Senhor vai te libertar de todos os vícios, de todos os males, de todos os pecados, de todas as graças da sua vida, da nossa vida. Ele liberta a gente pela palavra de Deus. Por isso que está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertar. Como é que você conhece? Lendo, estudando e buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento aqui, ele criou a igreja. Nesse momento, ele criou a igreja, quando ele sobrou o Espírito dele nos discípulos. O que Adão perdeu lá no paraíso. O Adão vivia no paraíso, querido. Para não falar que o paraíso é um céu, praticamente é isso aí. Porque o céu é o trono de Deus, mesmo lugar. Só que o paraíso é onde vivem os seres criados por Deus. Mas acredito que hoje quem morre vai para o paraíso. Quem morre está no paraíso. Como o próprio Abraão falou para Lázaro. Lá com Lázaro, aquela conversa com Lázaro lá, que ele teve também lá com o rico. Estava no paraíso. Eles estão no paraíso. Todos que morrem hoje em Cristo vão para o paraíso. Volta de novo para onde nós perdemos esse lugar. Nós perdemos esse lugar foi quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o Espírito de Deus se afastou dele. E esse Espírito, o Espírito Santo, que é esse aqui, ó, ele só voltou para os filhos de Deus quando o Senhor soprou de novo o Espírito Santo. Não sei se você está entendendo, Tony. Amém, meu pastor. Foi quando o Espírito Santo voltou. Olha só o que fala Ageu. Ageu é no Antigo Testamento, antes de Cristo. Ageu foi antes de Cristo. Acho que foi 150 anos antes de Cristo, ou 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele fala da glória da segunda casa. E as pessoas acham que essa casa é aquela de Abraão, de Salomão, que ele construiu, foi destruída. Depois veio o rei Herodes, construiu outro templo. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Não, irmãos. A primeira casa foi Adão.
A primeira casa começou em Adão. E ela perdeu a sua glória quando Adão foi expulso do paraíso. E o Espírito Santo se afastou do homem. O homem chegou em tanta corrupção lá no capítulo 5 e 6 de Gênesis, que o Espírito Santo já não contendia mais com o homem. Ele ficava ali brigando com bom sentido, chamando a atenção, repreendendo, não faça isso, não faça aquilo, mas não teve mais condições de ficar. Foi quando ele se ausentou. Mas as pessoas acham que essa segunda casa, irmão, a glória da segunda casa, acha que é aquela casa de Salomão que ele construiu. Não, não, irmão. Aquela casa, Deus nunca moraria ali, meu irmão. Deus não mora em casa feita por mão de homens. Deus só podia fazer uma casa feita por mão dele. Qual é a casa que era feita por mão dele? Nós. Nós foi preparado o barro e ele liberou o espírito dele, uma partícula do espírito dele para morar em nós. Para morar nesse corpo. Nós somos espírito. Nós somos eternos. Nós vamos entrar nessa palavra de eternidade daqui a pouco. Qual é a segunda casa? Ou vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Ageu capítulo 2, 19. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória desta última casa, qual é a última casa? Qual é o templo do Espírito Santo? Qual é o templo do Espírito Santo? A igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, qual é a glória? Qual é a segunda casa? É a igreja. A igreja é a segunda casa. A primeira casa foi Adão. Mas Adão pecou. O Espírito Santo se afastou dele. Mas quando o Senhor foi, e aqui ele soprou, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, ele recebeu o Espírito Santo. Lá em João 20, 21 e 22. Então, quando ele soprou, o Espírito voltou, porque ele perdeu, Adão perdeu. Em Adão. Agora, qual é a segunda casa? É a igreja. Doni, regozijai, meu filho, você é a segunda casa. Amém, meu pastor. Amém, eu creio. Então, muitas das vezes, irmão, a gente fica lendo a palavra, estudando. Olha só, esses estudos aqui, querido, se eu tivesse a idade mais nova e tivesse esse estudo no passado, meu Deus, meu pai. Muitas pessoas não dão valor. Teve uma pessoa ontem que mandou para mim, mandou assim, Oscar, me conhece, tá? Conheço ele. Conhecido de muitos anos. Não manda mais para mim isso não, Oscar. Você dorme com uma dessa, querido. Eu não posso julgar. Mas vamos ver no juízo final o que vai acontecer. Ah, mas eu não recebi a tua palavra. Recebeu. Lembra aquele dia que o meu servo enviou para você um vídeo? Um não, vários. Você falou para parar? Uma pessoa da minha família também pediu, Tony, você sabe da história. Pediu, não manda mais não. Eu vou ter uma religião, vou morrer nela. Me perdoe, querido. Eu não falo de religião. Me perdoe, querida. Eu não falo de religião. Aqui a gente só fala de Cristo Jesus, de Deus, da Bíblia, da palavra. Não falamos de religião. Se falamos de religião, ela atrapalha Deus. Pronto, acabou, falei. Religião na Terra hoje atrapalha Deus. Atrapalha Deus fazer a obra na sua vida. Fala, Tony. Amém, pura verdade. Religião e tradições hoje está acabando com o evangelho. Diz tudo, meu pastor. Aqui a gente não prega religião. E as pessoas ainda, não manda isso para mim não, que eu já estou na minha religião, uma pessoa da minha família, pessoa querida, que eu amo muito de coração. Não manda isso para mim mais não, porque eu já nasci numa religião, vou morrer nela. Ainda até imaginar. Vai morrer nela. Então, a pessoa prefere a religião do que Cristo. E a gente está falando do Senhor aqui, irmãos. Da glória da segunda casa. Meu Deus. Aí eu pergunto para você, você é a igreja? Eu vou repetir, hein? Eu pergunto para você, você é a igreja? Irmão, não vou mentir para você não, irmão. A igreja passa por aflição, está escrito na palavra. Mas só vitória. A igreja passa por lutas, mas só vitória. A igreja passa por provações,
mas só vitória. Irmão, não tem erro, não. Não entenda errado, não. Você vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter aflições, vai ter provações. E digo para você, Tony, todo dia. Fala para mim, Tony, Deus te aceitou Jesus. Qual o dia que você não teve luta? Não teve uma luta, numa batalha? Nenhum dia. Acaba uma batalha, aparece outra. E a outra parece que é maior, hein, Tony? É verdade, mas nós que estamos em Cristo sabemos que a vitória é certa. Pode crer, Tony. Pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar. É só vitória. Tem um hino que diz assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. A segunda casa, querido, é a igreja do Senhor. Aleluia. E o Senhor, querido, aqui, eu vou mostrar para vocês agora a eternidade de Deus. Vou falar agora para vocês aqui, meu irmão, a eternidade de Deus. Ei, Tony, o que você acha aqui falar da eternidade de Deus agora? Bênção pura. Então vamos lá, querido. Vou mostrar para vocês a eternidade de Deus e a eternidade do homem. Nós não somos filhos de Deus? Amém. Vou mostrar para vocês agora a eternidade dos filhos de Deus. Eu não tenho falado para vocês aqui que nós somos partícula do seu Espírito, que nós somos eternos? Está aqui, ó, em João 38. Mas como é que você pode ser eterno se a palavra eterna não tem início e não tem fim? Como é que você pode ser eterno? Tu já entendeu isso, Tony? Sim, sim. É isso aí. Como é que você pode ser eterno se nós fomos criados na Terra? Que isso, hein? Vamos ler o que Jó fala? Em Jó 38. Olha o que Deus fazia pergunta para Jó. Aqui é Deus falando, tá? O próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Criador, o Todo-Poderoso falando. Olha só. Jó 38. Vou mostrar a nossa eternidade. Nós também somos eternos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, Deus falando com Jó. Deus falando com Jó. 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus falando para Jó. E tinha uns amigos dele lá perturbando ele. Agora cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Aí Deus falando para ele, vou te fazer pergunta. Olha a pergunta que Deus fez para ele, olha só. Deus fazendo uma pergunta para Jó, preste atenção, não é homem não, é Deus. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se você tem entendimento. Vou repetir. Ele perguntando para Jó, eu quero saber agora onde você estava quando eu fundava a terra. Aí o que ele falou, né? Se tu sabe, você me fala. Onde você estava? Aqui, meu irmão, mostra para nós a nossa eternidade. Mesmo nós sendo criados aqui na terra, nós entramos na eternidade de Deus. Tony, entendeu isso? Amém, meu pastor. Eu já tinha falado com o Tony, por isso que eu estou perguntando para ele, mas eu vou passar para vocês agora. Como que nós somos eternos? Em que parte nós somos eternos? Se nós fomos criados aqui na Terra. Mas que é isso, irmão? Nós somos eternos porque viemos da eternidade de Deus. Nós somos eternos porque nós somos partícula do Espírito dele. Quem é eterno é Deus. O barro, esse barro aqui, não. Mas quando ele soprou em Adão, o Espírito, a partícula de Espírito veio para Adão, que ele falou, crescei e multiplicai-vos, aí Adão se tornou eterno. Mas como é isso? Porque o Espírito que ele nos deu é eterno. Por que é eterno? Porque esse Espírito não nos pertence, é dele. Que isso, irmão?
Ele não falou que tudo que ele criou é para ele, e para ele, é por ele? Sim ou não, Antônio? Sim, meu pastor, tudo para ele. Se somos tudo para ele, tudo para ele, nós viemos dele. Lembra que eu falei para vocês aqui uma jarra d'água aqui, um copo, você bota água aqui, ó, fonte maior, fonte menor, fonte maior, fonte menor. Quando precisamos de água, vamos na fonte maior. Quando precisamos de espírito, alimentar o espírito, vamos na fonte maior. Quando precisamos comer, vamos na fonte maior. Qual é a fonte maior? Deus. E o que representa Deus aqui na Terra? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela representa Deus. Por isso você tem que estar todo dia comendo e bebendo ela, entendeu, Tony? Amém, meu pastor. Tu tem comido a palavra? Tem bebido da palavra? Tem comido de Deus, bebido de Deus? O próprio Senhor Jesus, se você não comeu o meu corpo, você não é digno de mim. Você tem que comer todo dia a palavra, beber a água, beber ele. Tem que estar ligado, tem que comer e beber. Você precisa do Espírito de Deus. Por que você precisa do Espírito de Deus? Porque você vem dele. Você é partícula do Espírito dele. Por isso que tu é eterno, irmão. Porque você é partícula do Espírito de Deus. Salmo 82. E lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus falou, vós sois deuses. Mas esse Deus, meu irmão, presta atenção, é com D minúsculo. Nós somos partículas menor do que a divisão do átomo. Eu creio que ainda seja menor do que os prótons e os nêutrons. Eu creio ainda que é menor. Menor do que uma poeira. Mas olha só, podemos ser o tamanho que for, mas ele veio aqui na Terra para nos resgatar. Ele veio aqui na Terra para nos resgatar. Oh, glória a Deus. Vamos continuar. Então, ele pergunta para Jó aqui no 4, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu criava a terra, Jó, onde tu estava? Jó devia ter mais ou menos ali uns 50 anos, por aí. Ou 60, por aí. Faze-mo saber se tem entendimento. Faze-mo saber se tens entendimento. Aí ele pergunta aqui, quem fixou as medidas? Ele vai descendo sobre que foram firmados, quando juntas cantavam as estrelas da alva, depois eu vou comentar sobre isso. Eu vou direto aqui na resposta, porque eu não quero levar muito tempo hoje. Mostrar para vocês aqui a resposta de Deus. Aí ele fala assim, primeiro ele pergunta para Jó no 4, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Como é que ele pode, se ele só tinha 50 anos de idade? Mas eu acabei de falar para vocês aqui que nós somos espírito, entramos na eternidade de Deus, ele deu o espírito dele e nós somos o espírito ligado a Deus. Por isso que nós somos a igreja, por isso que ele mora em nós, por isso que nós somos o corpo de Deus na terra. Vou falar de novo, nós somos o corpo de Deus na terra, nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo, ele só pode morar onde ele criou, e ele nos criou e nós somos dele. Nós somos o espírito, partículas do espírito dele. Aí ele responde para Jó. Jó não sabia responder. Ele mesmo responde, de certo tu sabes, porque já era nascido. Como é que já era nascido se o Senhor está afundando a terra? Diz que a terra ela tem praticamente mais de 13 bilhões de anos. Eu vou repetir. A Terra tem mais de 13 bilhões de anos. Como é que o Jó já sabia? Já estava vivo. Deus estava criando a Terra há mais de 13 bilhões. Isso pelos cientistas. Eu não posso afirmar isso aí. Mas os cientistas dizem, o estudo dizem, que a Terra tem mais de 13 bilhões de anos. Como é que Jó estava lá? Mas quem estava lá era Deus. Quem estava lá era o Espírito Santo. Quem estava lá era o Espírito Maior. Quem estava lá era a fonte. Quem estava lá era aquele que, em Adão, depois ele soprou. Irmão, diz que a Terra tem mais de 13 bilhões de anos e o homem tem... E Adão foi criado praticamente há quase 600 anos atrás. Desculpa, 6 mil anos atrás. Quase 6 mil anos. Tem 5 mil... Quase 5.800 anos. Pelos judeus, a conta é essa. Adão teria hoje quase 6 mil anos.
Adão seria 6.000 anos. A Terra tem 13 bilhões de anos. E Jó já era nascido? Vou explicar para vocês. De certo, tu sabe, Jó. Porque tu já então era nascido. Olha só, vamos continuar. Você sabia, Jó, que porque é grande o número dos seus dias. Ele já era nascido, irmão. Quem criou a terra é o Espírito Santo. E nós estávamos nele. Que isso, querido? Nós estávamos nele. Por isso que nós somos eternos. Vou responder aqui. Ele perguntou para Jó onde tu estavas. Aí ele responde no 21. Isso no 4. Ele perguntou. Agora no 21 ele responde. De certo que tu sabes. Porque então já era nascido. E porque é grande o número dos seus dias. Jó não sabe, nenhum homem sabe disso, querido. Ninguém sabe disso porque não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não busca a palavra, não entende a palavra, você não busca o alimento, você não se alimenta, você não come e não bebe da palavra, você não vai entender. E esse estudo aqui, essa maravilha que Deus revela para nós, são poucos que aprendem. E eu tento colocar para vocês assistirem, assiste aí, assiste a live, se inscreva no canal, ajuda, você vai entender melhor a palavra. Vou parar aqui. Se inscreva no canal aí, se você não é inscrito, passa para os seus amigos aí, vai duplicando essa mensagem aí, querido. Duplica essa mensagem maravilhosa aí para as pessoas aprenderem com você, com a palavra. Amém? Até quarta, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.